Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. E é uma verdade, meus irmãos, porque olhando para o ano de 1995, exatamente no dia em que eu saí da cidade de Penápolis para me dirigir a uma casa de recuperação na cidade de Adamantina, cheguei nessa instituição e eu me lembro desse versículo do João 8,32. E hoje, após esses anos todos, eu vejo o cuidado de Deus para com a minha vida tão bom, maravilhoso. E em especial no dia de hoje, onde a minha esposa está fazendo aniversário, viu, minha querida? Nós estamos felizes, a igreja parabeniza você, louva a Deus pela sua vida. E eu quero deixar aqui alguns versículos que falam da mulher. A Bíblia fala para nós no livro de Provérbios 18, verso 22. O que encontra uma esposa, boa coisa acha e encontrou favor do Senhor. Então nós, os homens, somos altamente privilegiados por Deus nessa existência nossa, quando Deus assim permite nós casar. Quando Deus assim permite a gente encontrar uma disjuntora, uma mulher que vai somar conosco, e a Bíblia fala que ambos se tornarão uma só carne. Está ali no texto, olha só que coisa linda. O que acha uma esposa, acha bem e alcançou a benevolência do Senhor. Não é um presente, meus irmãos, do Estado, do prefeito, do patrão. É algo vindo direto das mãos de Deus para abençoar o homem, para completar a vida do homem. E eu, quando eu casei com a minha querida esposa Marisa, eu tinha 24 anos de idade. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida como ser humano, porque eu percebi que através daquele casamento, Deus começou a trazer maturidade para a minha vida, e eu passei a ser uma pessoa mais feliz, mais completa, porque eu tinha um destino. Eu sabia que ao chegar à minha casa, alguém estava me esperando, e esse alguém é a minha esposa Marisa. E hoje ela está completando 38 anos, está nova, bonita, glória a Deus, 3 filhos, e continua linda para a glória de Deus. Mas ainda tem mais um versículo, meus irmãos, que diz Provérbios, muito conhecido de nós todos. Provérbios 14, verso 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. Faz 8 anos que eu sou pastor nessa igreja, mas já tive a oportunidade de ser obreiro do pastor Milton Daniel, depois ficar como responsável de uma igreja no Planalto, depois ir para uma outra igreja e assumir igreja novamente. Eu quero dizer aos irmãos que não seria possível permanecer na frente de um trabalho se você não tiver com uma esposa sábia, com uma esposa que vai te apoiar, que vai suportar a sua chatice, as preocupações, os momentos difíceis que a igreja sempre traz para a cabeça do pastor. Quem suporta tudo é a dona Marisa. É no fechar da porta do quarto, o pastor está nervoso, preocupado, angustiado, como acontece com todo aquele que tem uma responsabilidade. Mas quando você está diante de uma pessoa que entende a sua chamada e quer fazer da vida dela uma bênção na sua vida, essa pessoa, além de orar por você, ela vai estar ao seu lado, ela vai te apoiar, ela vai te falar das promessas que Deus tem na sua vida quando você pensar em desistir. Porque se eu falar para os irmãos que eu já não pensei em só pregar nas igrejas e deixar a igreja para outra pessoa dirigir, eu já pensei. Mas aí quando eu fui falar isso com a Maria, falou: você tem uma chamada, Deus te chamou, e se você fugir da sua chamada, a mão de Deus vai pesar. E é uma verdade. Mas eu quero dizer aos irmãos que a mulher sábia, ela tem um papel de levantar a casa, ela tem um papel de levantar o marido. Então essa pessoa, ela só pode fazer isso cheia do Espírito Santo, alguém que tenha Deus como o Senhor da sua vida. Porque muitas vezes a gente vê casas caindo, rachando, porque o papel da mulher não está sendo feito, não está sendo realizado. Se na minha vida o papel da minha esposa não fosse feito e realizado, eu já teria caído. A gente hoje vê, infelizmente, o que mais derruba pastor é a barra do ouro e a barra da saia. O que mais destrói ministério hoje são o adultério, é a fraqueza moral que infelizmente tem alastrado o mundo na questão religiosa e liderança eclesiástica. Nesses anos todos eu posso dizer aos senhores que a Marisa
no calar dela, no silêncio dela, ela vem fortalecendo o meu ministério. Ela tem dado esse apoio. Primeiro porque não chega com comentário da vida dos outros para mim. Na verdade, a minha esposa sempre me corrige, porque nós temos um defeito gravíssimo de olhar as falhas das pessoas, os defeitos das pessoas. Você imagine se você já tem a facilidade de ver o defeito das pessoas e você casa com alguém ou convive com alguém que também tem essa característica de ver as falhas e ficar falando. Vai ser um casal de fuxiquento. Mas se tem alguém lá diferente falando, não é dessa forma, essa pessoa também tem qualidade, você está vendo de uma forma errada. Então é por isso a importância de um homem que quer servir a Deus e conduzir a sua vida ministerial, ter dentro da sua casa uma pessoa que tem a maturidade. A maturidade eu creio que ainda vai avançar mais na vida. Mas ela é nova, eu também sou novo. Mas a cada ano que passa, eu percebo Deus dando sabedoria para ela, inteligência para ela me auxiliar, que é muito difícil, meu. Tem momentos na nossa vida que a gente quer chutar o pau da barraca. Então a mulher sábia, ela levanta e também fortalece. Quando o pastor está fraco, quando o marido está decepcionado com algumas coisas, ela fortalece ele. Deus é na sua vida, não desiste. Os dias bons vai chegar, a igreja vai crescer, Deus vai enviar pessoas para te ajudar. Fica tranquilo, aquele que fez a promessa é fiel na tua vida. E você ouvindo isso dentro da sua casa, você levanta a sua autoestima e continua fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu acredito que o processo do amadurecimento e o processo de se tornar uma pessoa sábia para todos nós aqui é todo dia. Todo dia nós temos a oportunidade de fortalecer o nosso lar, de fortalecer o nosso casamento, ou, infelizmente, por falta de sabedoria e maturidade, destruir o nosso lar. Você sabia que a pior tragédia de uma sociedade é o divórcio? A pior tragédia de uma sociedade, meus irmãos, é o divórcio. Eu vivi um divórcio na vida da minha mãe e confesso aos senhores que quando a minha mãe foi com meus 4 irmãos embora e largou eu e o Alex com meu pai na casa da minha avó, eu fiquei com um buraco tão grande no meu coração que demorou de sarar. Só foi sarar depois que eu cresci, conheci a palavra, porque foi um buraco muito grande que deixaram em mim com 10 anos. Quando a minha mãe se separou do meu pai, eu era o mais velho e ela já tinha uma escada de filhos e levou os pequenos, ficou eu e o Alex. Eu quero dizer para os irmãos que a pior tragédia de uma sociedade é o divórcio. Por isso que você deve orar a Deus antes de casar. E depois que casou, deve permanecer casado. Buscar a palavra, ambos os dois, para que essa sabedoria esteja na sua casa, para que você possa ter alguém que te levanta, que te fortalece. Porque também a Bíblia diz assim, é melhor morar no canto de uma teia do que morar numa casa grande com uma mulher rinchosa. Olha só que versículo terrível. Aquela que é rinchosa é aquela que não busca a Deus para tomar decisões. É aquela que só usa palavras destrutivas a lançar para o marido, derrubando a sua autoestima, a sua fé. Então a Bíblia fala, é melhor morar no cantinho de uma teia do que numa casa grande com uma mulher rinchosa. Mas a Bíblia fala que a mulher sábia, ela fortalece, ela levanta o seu lar. O inimigo vem com tudo para derrubar o seu casamento, ela entra na presença de Deus e ora, intercede, toma decisões de acordo com a palavra de Deus. E eu não vi um lar ser destruído pautado na palavra, porque aquele que está pautado na palavra, ele é aquele que edificou a sua casa na rocha. Então, no nome de Jesus, eu quero louvar a Deus pela vida da Marisa. E eu creio que cada ano você tem buscado essa sabedoria e tem me ajudado muito. No começo eu dava uns beliscão, né? E ela sempre foi entregando para Deus. E eu vi algumas promessas na vida da Marisa. Ontem a gente estava conversando e falei, eu lembro das promessas. E as pessoas que entregou a promessa estavam cheias de Deus, vai cumprir a promessa. Você não é uma pessoa de usar o púlpito para pregar, mas você prega com a sua vida, você é uma bênção. Poucas vezes eu vi pessoas questionar alguma coisa da Marisa. Se questionar é a tranquilidade dela, porque tem certos pastores que sofrem, porque talvez a esposa fala demais, toma posições que não é para tomar e prejudica o ministério. Quando a mulher é equilibrada, ajuda mais o pastor. E a Marisa tem me ajudado. Mas tem um versículo que ele também é maravilhoso para todas as irmãs. Ainda não comecei a pregar. É o Provérbios 31:30, que está escrito assim, enganosa é a graça, passageira é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A beleza, meus irmãos, ela atrai no olhar, a estética, mas se uma mulher não tiver temor de Deus no seu coração, ela não vai ter futuro
e também não vai dar futuro para quem está com ela. Então a gente precisa entender o que o Salomão estava dizendo: a graça, a formosura acaba. Quem tem seus 50, 60 já não está mais como 25, 30. Vai embora. Assim como a gente está indo também. Os homens estão envergando. Eu estou percebendo o quanto que eu estou envergando, Senhor. Eu estou preocupado. Eu estou envergando por causa da altura, o estilo de vida que trabalha, a forma que eu trabalho, faz eu ficar meio encurvado. Mas a Bíblia está dizendo que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O que isso significa? Honrada, feliz. É isso que Deus quer fazer, principalmente na sua vida, como tem feito até hoje. Porque em meio a números de divórcio, eu e a Marisa estamos casados há mais de 15 anos. Tem mais de nambuja aí, 3 de namoro entre noivado. Vai dar 18 anos junto, graças a Deus, 3 filhos. E nós aqui na frente desse trabalho. Os irmãos acham que seria possível um pastor dirigir uma igreja e se a esposa não apoiar ele? Não seria possível. Se ela não for a coluna, o pilar para ajudar ele nos momentos de dificuldade, não é possível. Então a minha gratidão a Deus por sua vida, que você possa entender que Deus também tem uma chamada na sua vida de me ajudar a amar cada vez mais essa igreja, as irmãs dessa igreja, como eu vejo que você ama. Eu vejo a dedicação da Marisa, eu sei que ela é uma pessoa muito verdadeira, e quando poucas vezes que ela falou, ela deixou nós tudo aqui de boca aberta. Uma vez a gente viu ela falar aqui, não foi? O Levi até assustou. Você viu, pastor, como é que ela estava falando? E a minha oração é para que ela comece a falar. É que Deus levante ela e vem falar. Porque, irmãos, antes de nós falarmos, nós precisamos ter uma vida, uma conduta moral boa, para que as pessoas dêem credibilidade naquilo que a gente fala. Isso é muito importante na vida de todos nós, porque a maior pregação é a nossa vida, é o comportamento, é os vizinhos que moram ao nosso lado. Vai ver como é que é o teu dia a dia com os teus filhos, com o seu marido, eles escutam. Por isso que eu falo para você, a mulher sábia, ela fortalece o lar. Ela vai lá no filho, ela vai no esposo, ela conversa, ela mostra na palavra, ela ora, ela intercede para que o seu lar não caia. Porque você já imaginou um lar destruído? O prejuízo é muito maior, irmão. Eu já vivi isso. Eu vi lá quando juntou aquele monte de roupa, juntaram no caminhão e foi todo mundo embora. Aí eu tive que ir para outro lugar, aí com saudade da minha mãe morando na mesma cidade, saudade dos meus irmãos. E o divórcio causou em nós uma desestruturação familiar, que os irmãos desandou tudo para droga, porque não tinha um pai e uma mãe presente. E uma casa sem um pai e uma mãe presente fica desestruturada. Quem está me ouvindo? E o diabo tem feito isso com muita gente no nosso país. E eu estou pregando aqui para você valorizar a sua casa, o seu casamento, o seu marido, para você conversar com ele. Alguma coisa que está errada, você senta, conversa, dialoga, abre a Bíblia, oram junto, para que isso não possa piorar. Porque as crianças sofrem demais quando acontece um divórcio. Misericórdia. Se aconteceu na sua vida, já foi, é do passado. Mas hoje que você está aí novamente com a sua vida reconstruindo, firma os passos, coloca o coração na presença de Deus. Fala assim: eu quero viver o casamento da Bíblia. O casamento da Bíblia está lá no Salmo 128. Coloca para nós aí, por favor. O casamento da Bíblia é o Salmo 128. Veja que lindo. Salmo 128. Cântico de romagem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí o segredo, para que os homens querem ser felizes, porque tem um monte de gente querendo ser feliz, mas não teme a Deus. Questiona o seu casamento, questiona a sua vida, questiona a sua esposa, ou questiona o seu marido, mas ambos os dois não sabem o que é temer a Deus. Não sabe que é andar nos caminhos do Senhor. Aí fica um dando paulada no outro. Você não é crente, eu sou mais crente que você, mas ninguém está dando exemplo ali. E não vai funcionar. Quando você olha para a Bíblia, o casamento de Deus é isso aqui. Verso 2, por favor. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Casamento, quando Deus está presente, vai ter dificuldade, vai ter, mas na maioria das vezes você vai ter cântico de louvor e adoração. Você vai ver a presença de Deus no seu lar, na sua família, mudando a sua maneira de ver. Porque a gente não pode olhar para a vovó, para o papai que agiu daquela forma egoísta e falar: meu pai foi assim, eu vou ser assim. A minha mãe foi assim, eu vou ser assim. O crente, quando se converte, pai, mãe, parou de ser modelo para ele. O modelo é a Bíblia. É a Bíblia Sagrada, porque talvez você olhe para o seu pai e para a sua mãe, não é modelo. Mesmo que eles te criaram com carinho e amor, o modelo para nós é a palavra de Deus. E começa dizendo para nós: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Isso é verdade. Mais um versículo, por favor. Olha que coisa linda.
tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Meus irmãos, eu quero dizer para você que filhos nós não escolhemos, eles nascem. Mas quando você está na presença de Deus e a sua casa é uma bênção, Deus confia grandes talentos. Vai nascer dentro da sua casa talvez pastores, missionárias, professoras, juízes, promotor, advogado. Vai nascer dentro de uma casa que teme ao Senhor nosso Deus, e Deus vai nos presentear com os filhos maravilhosos. E vocês veem hoje aqui na igreja, eu tenho meu filho Lucas na bateria, tem a minha filha aqui no grupo de louvor e a Alice que está para o caminho aí. Tudo isso é presente de Deus na minha vida, porque na minha vida se cumpre isso. A tua esposa no interior da tua casa. Se tem um lugar que a irmã tem que ser uma benção, é lá na sua casa. Se tem um lugar que os homens têm que ser uma benção, é lá na nossa casa, e nós temos dificuldade, porque lá nós convivemos todos os dias. E às vezes nós, lá no lugar que Deus preparou para a gente ser mais feliz, acaba um lugar de batalha, de conflito, no lugar onde você tem que ir para a mesa, como eu vou ler o próximo versículo, se alimentar com seus filhos, num lugar onde você tem que se alegrar com os presentes que Deus te deu, acaba se tornando um lugar de batalha dentro da nossa casa. Esse não é o casamento que Deus quer na nossa casa, é lá no interior, porque eu não quero uma esposa que seja uma bênção só aqui na igreja e ser uma mulher rinchosa dentro de casa. E também a mulher não quer um homem habilidoso nas palavras aqui na igreja, um iracundo dentro de casa. Ela não quer. Ela quer que esse casamento bíblico saia da palavra e se materialize na sua vida, dentro do seu lar. Quantas mulheres não querem ver isso dentro da sua casa? E os homens também. Mas não esqueça do primeiro versículo: os dois precisam temer ao Senhor. Não adianta, meus irmãos, só um fazer a sua parte e o outro ficar de mão dada com o diabo lá. É por isso que você vê muitas famílias destruídas, porque um quer servir e o outro quer andar de mão dada com o diabo. Quer estar com a esposa, quer estar com o marido, mas não quebra o cordão umbilical com o diabo. Na minha vida não teve nenhuma influência do diabo até hoje, porque eu decidi entregar. Eu já cansei desse mundo. Eu falei, se eu for para mim ir para a igreja, eu vou para ser crente, eu vou para entregar a minha vida. Eu quero tudo que está na Bíblia na minha vida. E hoje eu posso dizer para os senhores: vai lá, a tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, dá fruto. Eu me alegro. Chego na minha casa, a casa organizada, limpa, comida gostosa, cuidando bem dos filhos. Isso é bonito demais, irmão. A esposa tem essa responsabilidade. Claro que o homem tem que dar os pulos e ajudar. Hoje Deus me abençoou, que a Gabriela é uma mulher dentro de casa. Ajuda a Marisa em tudo, socorre. E ela me ajudou muito, porque de vez em quando esse problema da louça lá em casa, a Marisa pegava no meu pé, dava umas beliscadas em mim: você tem que me ajudar mais. Quem aqui nunca escutou isso da esposa, irmão? Você tem que me ajudar mais. Que a gente escuta isso, não tem jeito. Olha, os teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eu tenho 3 filhos maravilhosos. Ainda bem que a maioria deles puxou tudo para a mãe, né? Que é mais bonito do que eu. A Gabi ficou top, mas misturou a raça um pouco ali. O que acontece? É um presente de Deus na nossa vida. Deus confiou. Deus olhou para a minha vida e falou: não, esse rapaz vai criar 3 filhos. Eu não sei o que Deus reserva para meus filhos daqui para frente, mas eu sei de uma coisa: se eu permanecer na presença de Deus, a minha oração tem peso e credibilidade no céu, dizendo para Deus: foi o Senhor que me deu, não deixa desviar, Senhor, preserva no teu caminho, livra das drogas, do homossexualismo, do lesbianismo, guarda minha casa, que a minha casa possa te honrar. Você já fez essa oração? Que os meus filhos possam glorificar o seu nome onde eles for? Você já fez essa oração? Preserva meus filhos de toda a influência maligna, meu Deus. Não permita eu passar nenhuma vergonha com eles. Me dá sabedoria para cuidá-los. É isso que Deus quer ver na nossa vida. Sabe por quê? Mesa. A roda da tua mesa. Tem muita casa que está faltando mesa, irmão. Mesa. Sentar para conversar, se alimentar, olhar um no outro, perguntar o que está acontecendo. Porque senão, se a sua casa e a minha casa não tiver mesa, isso fala que nós não temos mais aliança, que nós não temos mais comunhão. E todos nós aqui precisamos rever as nossas alimentações, precisamos rever o nosso comportamento dentro de casa, para a gente voltar a ter mesa, olhar no rosto do filho, fazer pergunta para ele, levar ele onde ele precisa ir.
Não é fácil conduzir esse atleta aqui, não, nos lugares que ele tem que jogar bola. Eu vou e volto correndo aqui para a igreja, é uma loucura. Eu estou um mês agora sem levar ele, mas é o meu filho. E quando eu vejo ele jogar bola, enche eu de orgulho, porque ele é melhor do que eu umas 5 vezes ou mais. Não é verdade? Joga bem. Só que às vezes a gente quer estar ausente dos nossos filhos, esquecendo da nossa responsabilidade. Então eu estou pegando esses textos, somando com a minha história, com o meu casamento, dando glória a Deus pela vida da minha esposa Marisa. Que Deus continue te abençoando. Você e todas as irmãs, estou dirigindo essa palavra para você, mas muitas irmãs inteligentes estão pegando isso para elas também. Vai ter momentos de dificuldade, vai ter pessoas erradas que vai falar coisas ruins, talvez para sua esposa em relação a você, que eu não tenho dúvida que alguém um dia deve ter falado alguma coisa contrária da minha pessoa para Marisa, mas nós precisamos ter confiança no nosso Deus e saber que essa pessoa que está do seu lado aí é até que a morte o separe. Ah, mas começou a engordar, não quer cuidar muito da saúde, é até que a morte separe. Emagreceu demais, é até que a morte o separe. Ah, ganhava 5 mil, agora está ganhando 1.000, é até que a morte o separe. Cortou o cabelo, começou a fazer a barba. É isso aí, meu filho, vamos honrar, vamos caminhar até aquele grande dia. Quem está me ouvindo, diga amém. Um casamento feliz, meus irmãos, é claro que vai ter luta e dificuldade, mas quantas pessoas você conhece hoje que não pode usar a tribuna para falar sobre o casamento mais? E eu quero aproveitar que Deus está me dando essa graça, está me permitindo eu falar, olhando para minha família dentro da igreja, é um privilégio. Então eu quero louvar esse Deus, bem dizer esse Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. O pregador pediu 1000 perdãos, 1000, fartou chorar aqui, coitado, no telefone. Aconteceu um motivo de força maior, ele não pôde vir, mas Deus preparou essa oportunidade para me colocar para fora. O que eu sempre falo para Marisa, mas serviu para muitas irmãs, e quem sabe os seus esposos hoje vai falar isso para você. Você é algo excelente para mim. Eu encontrei favor de Deus na sua vida, você me abençoou, porque a Marisa me abençoou muito, irmãos. Quem estava aqui na escola bíblica dominical? A primeira moto que eu sentei em cima para ligar, foi ela que me ajudou a pagar. Eu estava cansado, uma bicicleta que eu tinha que escapava a corrente, era terrível. Comecei a namorar ela, falei, então, você tem projeto de casar comigo? Eu sempre fui meio conversador. Falei, depende, né? Falei, não, o crente tem que casar, meu filho, não pode ficar enrolando, não. E nós precisamos comprar alguma coisa, né? Fazer um propósito junto. Aí o irmão dela ofereceu uma moto, R$300 por mês. Eu dava 200, ela dava 100. Só que eu saí da bicicleta e ela continuou na bicicleta. E a moto ficou comigo. E aí, meus irmãos, minha vida melhorou de um tanto. Eu parei de suar. A subida ficou fácil para vir para o Curtume trabalhar. Ficou tudo fácil. Só que Deus tinha um propósito através daquela moto. Escuta isso para você ver quando você tem unidade e propósito. Nós pagamos aquela moto. Depois eu fiquei 4 anos no Curtume e eu fui demitido. E eu peguei o acerto de 4 anos, vendi a moto e comprei uma casa de 3 cômodos do lado da casa da minha mãe. Olha só como Deus faz as coisas. Eu que fiquei longe da minha mãe por 10 anos no divórcio dela, Deus faz eu voltar crente do lado da casa dela, comprando aquela casa de um valor na época de R$9.800, que hoje só o terreno perderia 50 mil. Olha como Deus, quando Ele quer te abençoar, te abençoa. É Deus. Eu comprei essa casa e continuei pagando R$153, 48 prestações. E eu entrei dentro daquela casa, 4x4, cada cômodo grande. Fomos pagando, eu e ela pagando as 48 prestações. Passa-se usando, hoje eu fico vendo como é possível, porque é difícil na nossa cidade ter uma casa, é difícil, é muito caro. Uma casa, um terreno no nosso município é mais caro do que Birigui e Araçatuba. Infelizmente é mais caro, mas Deus tem um projeto. E hoje eu fico vendo o projeto de Deus. Eu, vizinho da minha mãe, começo a ganhar cada irmão para Jesus. Hoje eu vejo o Deide aqui dentro da igreja, eu vejo a Camila aqui dentro da igreja, a Gisela que não está hoje dentro da igreja, a minha mãe, meu padrasto dentro da igreja. É claro que cada um tem o seu processo de regeneração, de um trabalhar de Deus na vida de cada um. Mas veja como é que Deus faz as coisas. Ele permite as coisas acontecer. E eu tenho uma esposa que nunca ficou com probleminha de família para mim, sempre me deixou eu no lugar, porque as brigas ali eram demais. Ela, calma, você é pastor. E muitas das vezes, se ela não falasse que eu sou pastor, eu e meus irmãos ia pegar na pancada lá. Mas graças a Deus, quando uma pessoa é sábia, ela te posiciona, ela te fortalece e você não faz besteira. E para a glória de Deus, hoje eu continuo morando dentro daquela casa. Já não é mais 3 cômodos que os irmãos foram lá.
Porque vai passando os seus anos e você tem que projetar. Você tem que ter fé para avançar, trabalhar para conseguir ir em dois, com o mesmo objetivo, o mesmo propósito, fica mais fácil. Então eu tenho uma família abençoada, uma igreja abençoada, tudo isso por causa da graça de Deus que se revelou na minha vida, e eu valorizo muito a minha esposa. Com certeza eu errei muito e peço a ela perdão, as truculências. O homem de vez em quando ele não dá as respostas certas para a esposa, né? Chega nervoso do serviço, ele não quer falar, e mulher gosta de falar, e a gente erra. Mas eu aprendi a fazer uma coisa, irmão. A Marisa sabe disso aí, eu peço perdão. Sabia? Quando eu dou um coice de cavalo, que eu não sei se sou eu que dou coice de cavalo, deve ter mais gente aqui que dá coice de cavalo, eu vou lá e me perdoa, meu amor, eu errei, fui falar pra você dessa forma. Aí eu vou lá e conserto a situação. Tem algum homem aqui que já deu algum coice de cavalo no sentido de dar resposta errada pra mulher? Não tem mais nenhum, só eu. Irmão, vocês estão tudo pecando. Isso é pecado de omissão. Isso é pecado de omissão, esconder os braços agora. Quantas vezes a gente faz isso? Mas eu aprendi a pedir perdão, e o perdão amolece o coração da mulher. Deus abençoe os meus irmãos. Domingo nós temos um grande culto.